eu acho que também, assim, para usar a expressão, né, que a Djamila Ribeiro popularizou, é do lugar de fala mesmo, essa nossa cegueira, né? É do lugar do nosso lugar, no meu caso, de um homem gay, mas um homem cisgênero, branco, oriundo da classe média, né? Que eu não sou o primeiro da minha família a fazer a universidade, né? Todos os meus irmãos antes de mim fizeram. Então é um pouco cegueira mesmo, assim, né? Cegueira social, cegueira epistêmica, talvez um certo paternalismo de achar que a gente pode resolver essas questões por nós mesmos, no máximo acolhendo, né, pessoas diferentes, né? E eu acho que tu tem toda a razão, assim, como a gente... E outras questões que vão se colocando, né? A questão, por exemplo, da deficiência física, né? A questão regional, enfim, mas eu acho que isso tem tido um papel dinamizador da disciplina e, claro, reconfigurando as relações de poder, né? Muito, muito importante, do meu ponto de vista ainda muito tímido, né? Esse movimento, assim. E sobre as questões LGBT, né, eu acho que também a gente tem que pensar aí de dois pontos de vista. Eu tenho aprendido isso, né? Porque, como eu disse, a minha trajetória foi muito na história social do trabalho e depois eu me dediquei às questões da ditadura, né, das ditaduras no Cone Sul, e mais recentemente mesmo, eu acho que a partir de 2016, 2017, as questões LGBT, como homem gay, para dizer assim, eu já vivia fora do armário há muitos anos, né? Mas pensar isso como a minha preocupação de pesquisa é recente para mim. E claro que isso teve a ver com o desejo dos alunos, alunas e alunos, né? Teve a ver com questões pessoais, teve a ver com o nosso momento político, né? Mas pensar isso também não só como um tema, um anexo que o Benito pode trabalhar, se sobrar algum tempo na carga horária, mas assim como as questões de gênero, de raça, né? Como uma questão epistemológica colocada às narrativas, né? Eu acho que a teoria queer tem essa função epistemológica mais ampla para além da temática, né? De questionar as nossas metanarrativas. Eu gostaria muito que esse questionamento se materializasse em currículo, se materializasse em planos de ensino, se materializasse que não fosse um nicho, né? E essa é uma questão que as feministas, as colegas que trabalham com gênero, já discutem há muito tempo, né? Que não fosse um GT no Simpósio Nacional de História, embora eu acho que seja importante ter um GT, mas que essas discussões, como diz, né, um político famoso aqui do Rio Grande do Sul, se espraiassem para a disciplina como um todo, que a gente pudesse pensar as questões queer quando pensasse história econômica, quando pensasse história do trabalho, quando pensasse história das relações internacionais, né, que essa outra lente, né, essa outra possível leitura fosse, né, que a gente pudesse ir ajustando para ver a história, né, a partir dessas várias lentes, assim, né? Que aí fica mais bacana a brincadeira, né? Aí fica mais bacana o ofício, assim, a profissão. Exatamente. Essas lentes, elas atravessam todo o processo, como você disse, não pode ser só um anexo, porque elas é estruturante mesmo da lógica, né? E isso é muito interessante da gente pensar. E também sobre o aspecto das negociações de poder que envolvem isso, que é uma realidade, mas também envolve, do meu ponto de vista, te ouvindo, eu pensei, mas também implica na própria, assim, garantia da disciplina, porque se não no espaço do campo da história, qual é o outro lugar que seria melhor para a gente fazer esse tipo de discussão? Quer dizer, assim, garantia de subsistência, inclusive, da própria disciplina como importante socialmente, né? Exatamente. E aquilo que eu falei no início, como disciplina escolar, que fosse o espaço para mostrar essa historicidade, né, de tudo, né, do corpo, dos afetos, dos sentimentos, dos modos de produção, das relações políticas e tal, do Estado, e na disciplina, na profissão também, né? Foi o primeiro aspecto que eu falei, né? Como nós vamos nos inserir profissionalmente em outros espaços se a gente não levar em conta essas demandas
do presente, a famosa demanda, né, que resultou em uma lei, aí sim, da obrigatoriedade do ensino de história da África e da cultura africana e afro-brasileira, né? Os historiadores não estavam pensando nisso. Quem obrigou, claro que encontrou uma conjuntura favorável em termos governamentais, foram os movimentos sociais. E nós tivemos que correr atrás. A área de História da África, primeiro, eu quando fiz a graduação, não tinha disciplina de História da África obrigatória. Né? Era uma ocasional, né? E nós não tínhamos nem professores formados nessa área, nós não tínhamos linhas de pesquisa em História da África, então a gente teve que correr atrás da máquina, felizmente, né? Então, achar que pela nossa própria inteligência e erudição a gente vai detectar essas necessidades e responder a elas é muita pretensão, porque no caso de História da África, é claro, isso veio é escuro, inclusive, né? É potente, isso veio de fora, né? De fora do espaço acadêmico e transformou o espaço acadêmico. Aí eu volto à pergunta: como que a gente não tinha História da África como um eixo dos nossos currículos, né? Enfim, mas isso é bonito também, né? De pensar a disciplina nesse movimento. Às vezes me irrita um pouco esse movimento um tanto lento, porque é uma disciplina conservadora, né? Mas é bacana ver também esses movimentos acontecendo, assim, né? Eu já tenho um pouco mais de idade nesse espaço, de tempo nesse espaço acadêmico. É bem bacana ver. E, claro, a gente fica intimidado com esses movimentos, né? Fica um pouco assustado, né? Parecia que o não gosto de usar essa palavra, que parece uma coisa meio assim neoliberal, mas o nosso, como é que chama? Zona de conforto já estava mais estabelecida, né? E aí tem esse tremor, assim, que eu acho... É isso, aí a gente pode ou ficar resmungando, ai meu Deus, como era bom antigamente. Mentira, não era nada bom. Ou, né, estudar, pensar nas nossas debilidades formativas e tal.